Muitos de nós acreditamos que o cinema é uma arte de responder perguntas, quando na realidade o papel da arte é propor essas mesmas perguntas. Eu fico pensando porque nós, espectadores, desejaríamos que os diretores ou os roteiristas respondessem às perguntas que são trazidas dentro de seus filmes, quando essas perguntas seriam muito melhor respondidas por especialistas em cada um de seus campos. Dessa maneira, a adolescência tem um papel muito importante em restituir ou ajudar a restituir qual é o papel da arte, o verdadeiro papel da arte, que é o de nos provocar, é o de fazer com que o espectador questione o mundo que está ao seu redor. E isso é tão verdade até mesmo em obras que proporcionam escapismo, porque faz com que nós questionemos o mundo do qual nós escapamos. A minissérie, em 4 episódios, disponível na Netflix, conta a história de um jovem de 13 anos que, em certa manhã, é apreendido e detido pela polícia, acusado de ter assassinado uma jovem também de 13 anos de idade. A sua família acredita que ele é inocente e nós somos levados em um plano sequência da casa dele até a delegacia, onde será feita a primeira cariação, a colheita do primeiro depoimento. E ao longo dos episódios, nós exploramos, a partir de ângulos diferentes, esse caso, seja a investigação, seja o preparo do julgamento, seja também as consequências dessas ações. Tudo isso respeitando rigorosamente o método de fazer em um plano sequência. A série propõe perguntas e faz com que nós reflitamos que o crime não é um fenômeno isolado, em que um agressor tira a vida de uma vítima, mas um fenômeno complexo, que tem variáveis anteriores e consequências posteriores, que fazem com que uma pessoa aparentemente normal, aparentemente funcional dentro de uma sociedade, cometa um ato tão brutal quanto é o de tirar a vida de outra pessoa. A série apresenta o cenário, constrói o contexto, mas não nos responde as perguntas que nós devemos fazer. Pode até responder algumas. Quem é o culpado? O que aconteceu? Ou até mesmo por que aconteceu dentro de uma leitura imediatista. Mas o papel da série é mostrar como tudo é muito maior, tudo é muito mais grave do que nós imaginamos, porque o crime exige que nós façamos uma leitura muito mais aprofundada de por que as pessoas cometem crimes. E a série faz isso dentro da perspectiva de um adolescente de 13 anos, que tinha uma vida média. Ele era amado pelos pais, embora o pai não tenha lhe dado todo o afeto que poderia ter lhe dado. Mas o pai não o agrediu, o pai proporcionou ao filho acesso a todos os bens materiais que as crianças de sua idade também dispunham. E um bom exemplo dessa criação funcional é o fato de que a filha desenvolveu-se em uma adolescente aparentemente funcional e normal dentro da sociedade. A criação desempenha um papel muito importante, mas a criação não é capaz de jogar luz nas sombras que existem dentro da alma de cada um de nós. Porque existe um ponto em que há o divórcio entre os pais e os filhos. Os pais são responsáveis, mas até que ponto eles são responsáveis? Até que ponto essa criação pode ser corrompida pelo que crianças e adolescentes absorvem do mundo de fora, alimentando frustração, ressentimento, sem ter válvula de escape para que esses sentimentos ruins deixem-nos. A série faz perguntas e nos mostra que as consequências de um crime são muito maiores do que nós imaginamos a princípio. A morte de uma jovem impacta sua melhor amiga, impacta a escola, impacta a família, que agora é conhecida como a família que deu luz a um monstro e, portanto, é punida com a mesma intensidade até, embora de uma forma diferente, que o jovem também é punido. Mas a série tem um problema. E para mim o problema está naquilo que para muitas pessoas é a sua virtude. O plano sequência é um plano sem cortes ou sem cortes aparentes. É como se você ensaiasse a execução com os atores e com a câmera durante 1 hora. E toda aquela 1 hora é capturada em tempo real e reproduzida no episódio.
Essa opção nos dá urgência, imediatismo, mas ao mesmo tempo ela pode fazer com que nós deixe de apreciar o momento em que eu estou vivendo a narrativa para pensar em como aquela cena foi feita. Eu deixo a minissérie para pensar nos bastidores da minissérie. E isso é tão mais evidente quando nós percebemos que no episódio 2 ou no episódio 4, em que essa urgência ou esse imediatismo não são valores tão necessários assim para a construção dos temas de cada um desses episódios, nós sintamos um ritmo que às vezes tropeça. É como se os criadores tivessem se comprometido com um plano sequência, independentemente de como este plano sequência iria dialogar com o episódio que está sendo narrado e dialogar com nós, público. De novo, eu estou do lado de vocês que olham esse plano sequência e acham-no virtuoso, acham-no espetacular, porque ele é, porque eles tendem a ser. Já que o nível de coreografia e o nível de preparo dos atores precisa ser tal para que tudo saia perfeitamente. Porque se uma coisinha sair dos trilhos, muito provavelmente você tem que recomeçar a fazer esse plano sequência. Eu quero deixar claro para vocês que a técnica, pela técnica, é apenas virtude, é apenas virtuosismo. A técnica só existe em função da arte, porque a técnica serve à forma e a forma, em última análise, acaba servindo ao fim da arte. Quando você tem uma técnica que simplesmente chama atenção pela própria técnica, então ela não está chamando atenção à arte. Ela está ignorando que aquela arte tem necessidades que, em um episódio, pode até ser conveniente utilizar um plano sequência, mas em outros, talvez não. E quando eu vejo tantos planos sequências assim, eu tenho até a impressão, e sei que é falsa, mas ainda assim eu tenho uma impressão de que os criadores não tinham tanta fé ou tanta esperança no poder da arte que estavam criando, no poder das discussões que estavam provocando. Porque uma medida do sucesso da minissérie Adolescência não é a quantidade de milhões de pessoas que estão assistindo na Netflix, e sim a quantidade de pessoas de campos totalmente diferentes que estão discutindo os impactos dessa minissérie e como ela dialoga com os tempos em que vivemos. A adolescência provoca perguntas. Às vezes, talvez não confie tanto no seu poder de provocar e assim socorre-se aos planos sequência como meio de atrair a atenção também daqueles que amam os bastidores, mas que deveriam estar amando mesmo as discussões que a série está provocando. Eu não amei como muitos amaram, mas é uma baita série, para a qual eu dou 4 estrelas e 5. E se você já deixou de ser adolescente, siga o Cinema com Crítica para mais críticas dos lançamentos no cinema e no streaming.